Amém, amadas irmãs, boa noite, queridas amigas, aquelas que estão vindo pela primeira vez nos visitar, sejam muito bem-vindas mais uma vez. Nós estamos muito felizes nessa noite, porque nós estamos iniciando hoje, inaugurando hoje, a nossa série, uma nova série, que se chama Coração Novo. E eu estava pensando hoje o quanto Deus tem sido bom para conosco, mulheres. Porque nós já estamos na nossa quarta série. Vou relembrar vocês. Todo mundo ficou meio assim, quarta? Porque faz muito tempo que nós começamos, né? Nós iniciamos o nosso estudo, primeiramente, com as mulheres do Antigo Testamento. Estudamos ali muitas mulheres do Antigo Testamento. Depois, a segunda temporada, as mulheres do Novo Testamento. E aí, quando nós terminamos o estudo dessas mulheres da Bíblia, bateu um certo desespero. Porque nós pensamos assim, e agora? O que a gente vai fazer, estudar nas reuniões mensais das irmãs? E o Senhor é um Deus rico, infinitamente rico. E aí o Senhor abriu para nós, para estudarmos mulheres virtuosas em Provérbios, né? Provérbios 31. E aí estudamos ali, eu acho que uns 6 meses, né? E agora, e aí terminou, e aí, de novo, a nossa pouca fé. E agora, Senhor, e agora? E o Senhor é tão rico. E o Senhor falou, nós oramos e nós sentimos, irmãs, diante de tantas coisas, diante dos tempos que nós temos vivido, o Senhor falou para nós, vocês precisam cuidar do coração. Por quê? Do coração procedem as fontes da vida. Tudo emana do coração. Coração é a sede, né? A sede das emoções, a sede da nossa vontade, do nosso pensamento. E Deus nos criou de uma forma assombrosamente maravilhosa. E eu sempre gosto de relembrar com as irmãs, todas as vezes que eu vou compartilhar, eu gosto de relembrar, de voltar um pouco ao princípio, para a gente lembrar das nossas origens. A primeira mensagem de hoje, dessa série, o meu sentimento, né, ao orar e preparar, o sentimento que o Senhor me deu, foi de passar um panorama do que vai ser essa série de estudos. Nós já temos um cronograma das próximas mensagens até o final. E hoje o meu sentimento é de passar assim, um retrato para vocês, mostrar uma foto. Retrato mostra que eu sou das antigas, né? Mostrar uma foto do que vai ser essa série. Essa primeira mensagem nós demos o nome de renovação de um velho coração. O que é velho? O que é uma coisa velha? Uma coisa velha pode ser algo, né? Vamos pensar num objeto que ainda tem função, mas talvez não todas as funções, mas funcionando bem. Talvez perder um pouco do brilho, perder um pouco do funcionamento. Ou, às vezes, tem pouquíssima utilidade e a gente deixa de lado porque as coisas novas são sempre mais úteis, nem sempre melhores, eu vou dizer. E muitas vezes essa pode ser a condição do nosso coração. Talvez nós pensemos assim, não, mas eu sou muito jovem, não preciso de renovação. E hoje a gente vê uma sociedade de idosos que podem ter corações novos e jovens com corações envelhecidos. O fato é que todas nós, sem exceção, em algum aspecto do nosso coração, vocês vão ver comigo, que nós precisamos de renovação.
E o meu sentimento, irmãs, nessa noite é que o Senhor nos dê um coração puro, limpo ou aberto para nós recebermos tudo aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Ao meditar nessa mensagem e também ver o cronograma das próximas, me deu um sentimento de muita alegria, mas também de profundo temor, porque eu senti que o Senhor requer algo de nós. E quando Ele requer algo, Ele nos prepara antes. Nós somos mulheres que estamos vivendo tempos muito difíceis. E Deus deseja que nós façamos a diferença na nossa casa, na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país, onde nós estivermos. E nós seremos, com a graça de Deus, essas mulheres que farão diferença. No princípio, quando Deus criou o homem, Ele juntou um monte de pó, modelou, fez um boneco de barro, soprou nas narinas daquele boneco, e aquele boneco passou a ser alma vivente. Isso está em Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Aliás, quem trouxe a Bíblia? Deixa eu ver. Muito bem, muito bom. Irmãs, vocês viram, né, que nós insistimos bastante nos recados para vocês trazerem a Bíblia de papel. A gente sabe que pela facilidade, hoje todo mundo tem um aplicativo de Bíblia no celular. Mas é mais gostoso quando a gente, pelo menos eu acho isso, né? Quando a gente lê a Bíblia no papel, porque dá para riscar, dá para a gente fazer anotação. No aplicativo também dá, mas é uma coisa muito distante. Com o papel, a gente tem a experiência, tem o cheiro da Bíblia, tem a folhinha amarela que você já leu lá tantas vezes. E a Bíblia é o manual, eu gosto de falar que a Bíblia é o manual do fabricante, porque na Bíblia está tudo o que nós precisamos saber a respeito de Deus. É uma carta de Deus para o homem. E também é um manual que mostra como funciona o coração do homem. Então, lá em Gênesis 2, versículo 7, mostra que Deus fez esse boneco, soprou o fôlego de vida nele e ele passou a ser alma vivente. E o que significa ser alma vivente? Deus soprou naquele homem, né, primeiro homem chamado Adão, ele passou a ter expressão. Então, Deus soprou nele os atributos dele, né? Fala que Deus nos criou conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. E Deus soprou o que nele? Emoção. Nós temos emoção ou não temos? Temos! Mulher, né? Emoção. Nós temos mente. Nós temos vontade. Quem tem vontade forte aqui? Nossa, não acredito não. Quem tem vontade forte aqui? Eu. Nossa, gente, vocês estão desanimadas hoje, hein? Mente, vontade e emoção. E Deus também nos criou com a parte mais íntima, com o Espírito. Com o Espírito, nós contatamos a Deus. Com a nossa alma, né? Mente, vontade e emoção, nós nos expressamos. E o nosso corpo é a expressão de toda a nossa essência. E é como um tripé, né? Corpo, alma e espírito. Nós, como seres tripartidos, divididos em 3 partes, nós precisamos cuidar bem dessas 3 partes. Muitas vezes a gente ignora uma coisa ou outra, né? Eu acho que depois da pandemia todo mundo começou a cuidar um pouquinho melhor da saúde, do corpo. A gente procura, né, ter comunhão com Deus, então o nosso espírito fica exercitado, mas muitas vezes a gente deixa de lado essa parte das emoções, daquilo que a gente pensa e da nossa vontade. A gente não cuida muito bem disso. E isso é um perigo. Porque se um desses pezinhos do tripé, como está esse aqui, ele cair, ele não for cuidado, ele pode cair. Nós não nos mantemos em pé. E aí, Deus criou o nosso coração, porque nós somos alma vivente. Passamos a ser alma vivente. E Deus nos criou com um coração.
O coração, e vocês vão saber disso aqui, porque eu vou falar mais para frente, ele foi criado, o homem foi criado para conter Deus. Deus, quando criou o homem, colocou ele no jardim do Éden. Vocês sabem o que significa Éden? Tem gente aqui que sabe. Éden significa prazer, lugar de prazer. Olha o tamanho do amor de Deus. Deus preparou um lugar durante 7 dias, né? Os dias da criação. Preparou um lugar chamado prazer para o homem ter e viver no prazer. Deus deseja que nós sejamos mulheres que tenham prazer. Só, o que acontece? Quando o homem pecou, o homem passou a viver independente de Deus. Antes da queda do homem, todos os dias, no final das tardes, Deus ia no jardim ter comunhão com o homem. Deus nos criou para ter um relacionamento íntimo com Ele. Mas quando o homem pecou, tudo ficou deturpado. O nosso coração ficou independente de Deus. Por isso que a gente não tem vontade, às vezes, de buscar a Deus, ou às vezes até tem vontade, mas parece que a coisa não vai muito, né? As nossas emoções, então, né? Todos os transtornos estão por aí. E a nossa consciência, que é uma parte do nosso espírito, que é aquela que nos ajuda a distinguir entre o bem e o mal, ela ficou danificada. E quando a consciência fica danificada, Deus não tem acesso às nossas emoções, à nossa vontade e à nossa mente. E Deus deseja nos curar em todas essas áreas. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, diz assim: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Irmãs, por que o nosso coração é tão importante para Deus? E por que Deus deseja alinhar o nosso coração ao coração dele? Porque é no nosso coração que esse tesouro vai habitar. Nos tempos antigos, as pessoas usavam os vasos de barro para esconder os tesouros. Por quê? Porque era um material que não tinha muito valor e era um adorno simples, que não chamava muita atenção. E muitas vezes você pode olhar para você e falar: eu sou tão insignificante, não sirvo para nada, sou quase que não vista, não notada. Mas, se você recebeu Deus no seu coração, se você creu, no seu coração habita um tesouro inestimável. E a glória é do tesouro. E o que o inimigo de Deus mais deseja? É estragar o vaso, é destruir o vaso. Porque se ele destrói o vaso, não tem ambiente, não tem lugar para esse tesouro habitar. Então tenha certeza que o seu coração é muito importante para Deus e é o alvo, o foco do inimigo de Deus. O inimigo de Deus vai fazer todas as coisas para roubar este tesouro, para destruir o vaso, para te matar. Essa é a intenção dele. Quando ele conseguir estragar o vaso, ele fica satisfeito. É por isso que nós precisamos cuidar do nosso coração. E é por isso, amadas irmãs, que nós não devemos negligenciar as nossas emoções, por exemplo. A gente falou muito disso em uma das reuniões, né, no início do ano, acho que foi em abril. E a gente falou muito dessa questão das emoções, que muitas vezes a gente foca muito mais no comportamento, ou naquilo que a gente expressa, ou que o outro expressa. Mas Deus está interessado no nosso coração. Por isso que é muito fácil hoje a gente, né, apresentar um belo sorriso no rosto e ter um coração muito triste e ninguém perceber isso. E nós, como mulheres, às vezes nos tornamos
verdadeiras atrizes nisso. Nós carregamos dores, mágoas, ira, raiva, tantos sentimentos, e o nosso semblante muitas vezes nem sequer manifesta isso para as pessoas. Mas Deus está interessado muito mais no seu coração, no seu sentimento, na sua vontade, no seu pensamento, do que exatamente no seu comportamento. E é uma das coisas mais difíceis de nós prestarmos atenção. Porque nós acostumamos a enxergar aquilo que está diante dos nossos olhos. Eu vejo isso com muita facilidade na minha casa, na educação dos meus filhos. E é muito difícil você começar a educar a criança mostrando para ela a intenção do coração dela. Nós temos muita facilidade de chegar e repreender o comportamento. Mas, assim como Deus, nós devemos aprender a acessar o coração da criança. Deus deseja acessar o nosso coração. Porque se Deus ganhar o nosso coração, Ele ganha a terra toda. Então, esses dias, agora entrou a fase lá em casa das brigas. Os meninos estão com 4 anos agora. Então, agora eles aprenderam a brigar. Aprenderam, não precisa aprender. Então, esses dias, estava lá, não sei exatamente o que aconteceu, parece que o Natanael irritou a Raquel. Não deixou ela brincar, alguma coisa nesse sentido. E ela virou para ele e falou assim, essa carinha assim, ó, eu não sou mais a sua irmã. E saiu. E aí, de repente, eu só escutei ela falando isso, e de repente ele, mamãe! E aí eu falei, gente, o que aconteceu, Ele deve ter caído. Eu escutei o que ela falou, mas o choro era desproporcional ao que eu tinha escutado. Mamãe, a Raquel. Falei, o que ela fez? O que aconteceu? A Raquel, e em lágrimas, a Raquel falou que ela não é mais a minha irmã. E aí eu, nossa, pensei, meu Deus, que sofrimento. Mas para ele era um sofrimento. Chamei a Raquel. Raquel, o seu irmão está falando que você disse que não é mais a irmã dele. Eu poderia virar para ela e falar, não fala mais isso para o seu irmão. Não é isso que a gente pensa? A primeira coisa, não fala mais isso com o seu irmão. Senão você vai ficar de castigo, senão a gente adora ameaçar. Eu falei para ela assim, Raquel, você viu que seu irmão ficou triste? Aí ela parou e prestou atenção nele. Verdadeiramente. Você queria que o seu irmão ficasse triste desse jeito com você? E aí, irmãs, parece que ali ela reconheceu o que ela tinha feito, o que ela tinha falado, o que ela tinha provocado nele. E aí eu falei, pede desculpas para o seu irmão, porque você entristeceu ele. E aí eu senti a genuinidade dela de pedir desculpa para ele, aí eles deram um abraço e ficou tudo bem. Mas vira e mexe tem outras briguinhas, Irmãs, quando Deus toca no nosso coração, acessa o nosso coração, nós somos quebrantadas. Se a gente chega nos nossos relacionamentos interpessoais e atinge diretamente o comportamento das pessoas, ou da pessoa que está ao nosso lado, por mais intimidade que a gente tenha com a pessoa se fecha conosco, aquilo não resolve, vira um ciclo sem fim, e a gente vive desse jeito, e é muito difícil, Deus deseja curar as nossas emoções. E Deus nos fez também, com uma mente e uma vontade. Eu vou só passar rapidamente aqui para vocês, porque eu acho importante dizer isso. Eu falei para vocês que o nosso coração, ele é composto de mente, vontade e emoção, ou seja, da alma, e uma parte do espírito, que é a consciência. Daí algumas de vocês podem estar pensando, mas da onde que ela tirou isso? Da Bíblia. E eu quero mostrar para vocês rapidamente. Versículos que mostram que a mente e a vontade estão no nosso coração. Eu vou ler, não precisa vocês abrirem aí, porque eu vou passar rapidinho. Mas quem quiser anotar, Hebreus 4:12, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e tal. E no final fala assim, a palavra
é apta para discernir os pensamentos, ou seja, pensamento está ligado à mente, e propósitos do coração. Propósito do coração tem a ver com a vontade. Então, mente e vontade estão no coração. Depois, em João 16, 22, diz assim, uma parte do versículo: o vosso coração se alegrará. Alegria é uma emoção, tristeza é uma emoção. E o que o inimigo mais quer é nos entristecer, é pegar a nossa emoção e ficar ali deturpando as nossas emoções. Ele quer nos danificar. Depois, um versículo que mostra que a consciência também faz parte do coração. Hebreus, capítulo 10, versículo 22. Tendo os corações purificados de má consciência. A consciência faz parte também do coração. E como que o inimigo de Deus trabalha? Se o coração é a sede de todo o nosso ser, e é com o coração que nós cremos, o que o inimigo vai tentar fazer com as pessoas que ainda não creram em Deus, e mesmo conosco que já cremos em Deus, ele deseja cegar o nosso entendimento. Irmãs, vocês já tiveram a sensação de buscar o Senhor com muita vontade mesmo, muita força, mas parece que você não consegue tocar em Deus, você não consegue enxergar, não consegue escutar a Deus. Isso acontece quando o inimigo tenta cegar o nosso entendimento. Em 2 Coríntios capítulo 4, os versículos de 4 a 6, dizem o seguinte: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Depois o 6 diz: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. O inimigo tenta nos cegar para que a glória de Deus não resplandeça no nosso coração e que também do nosso coração essa glória não resplandeça para o outro. E ele vai trabalhando de uma forma muito sutil nos nossos corações. Não é com grandes coisas ou com coisas assim que você logo rejeita. Ele vai te sobrecarregando aos poucos. Então tem um versículo que fala para nós nos acautelarmos em Lucas 21, 34, para que o nosso coração não fique sobrecarregado, com consequência da orgia, com embriaguez e com as preocupações deste mundo. Aí você pensa assim, não, orgia, estou fora, isso não é comigo, não me pega. Embriaguez também não, pode ser que você não se embriague do álcool físico, né, o álcool físico, a bebida. Mas quantas vezes nós não estamos embriagadas com outras coisas, por exemplo, com as nossas próprias... Já ficou bêbada de raiva? É tudo aquilo que tira a nossa lucidez, tudo aquilo que tira o nosso discernimento. A gente fala, não é bêbada de raiva, é cega de raiva, né? Fica cega de raiva. Não, tudo bem, eu sou uma pessoa que tem até um domínio próprio, consigo ter lucidez, né? Parabéns para você. Mas esse daqui pega todo mundo, que são as preocupações deste mundo. Todas nós, sem exceção, temos preocupação com alguma coisa. Pode ser que você esteja aí me escutando e preocupada com um monte de coisa lá fora. E quanto mais preocupação nós vamos tendo, o nosso coração vai ficando tão sobrecarregado com aquilo que a gente vai perdendo a função, que é de amar e nos alegrar na presença de Deus,
que é de ter vontade de conversar com as pessoas, para falar de Deus com as pessoas, que é de pensar nas coisas lá do alto e não nas coisas que são aqui da terra. O nosso coração vai perdendo a função dele. E o nosso coração, amadas irmãs, é tão importante, e é por isso que Deus deseja falar essa palavra para nós. Porque nós estamos caminhando para os dias finais. Nós cremos nisso, né? Que Jesus voltará. E em Mateus, capítulo 24, versículo 12, diz assim, que, vamos abrir, Mateus 24, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Vocês já tiveram a percepção de que as pessoas estão mais desligadas umas das outras? Mais frias umas com as outras? Talvez você, inclusive, já teve a percepção de que você mesma está meio esfriada com as pessoas. É ruim isso, não é? Fala, nossa, mas eu não consigo mais ter aquela emoção que eu tinha antes. Aquele amor, aquela vontade de estar junto com as pessoas. Parece que a gente está tão mais distante. E principalmente, eu acho que depois da pandemia, a gente ficou meio esquisito, porque a gente aprendeu a ficar muito solitário, mas ao mesmo tempo a gente queria estar junto, aí depois estava junto, estava esquisito porque estava junto, até que depois assentou de novo. Mas o fato é que hoje o amor está sim se esfriando, está aqui na Bíblia. Por quê? Porque a iniquidade, ou seja, a maldade, a falta de humanidade, a desumanidade está aumentando. Por que isso pode acontecer conosco? Porque nós somos vulneráveis e estamos suscetíveis a sermos traídas, a nos decepcionarmos profundamente com pessoas que amamos muito, que admiramos, que idealizamos. E acontece você leva um baque, nossa, vem outra situação. Uma situação após outra vai deixando o nosso coração mais endurecido. A gente se esfria. Esses dias eu escutei assim, difícil, hein, ter fé na humanidade. Porque está todo mundo tão, você vê tanta maldade por aí. E é verdade, a Bíblia fala disso. E Deus está falando essa palavra hoje para nós, renovarmos o nosso coração e o nosso amor, para que nós não estejamos nessa estatística nos tempos finais. Que Deus guarde os nossos corações e que nós tenhamos esse coração aquecido e cheio de amor para com Deus e também para com as pessoas. E Deus deseja muito restaurar o nosso coração para uma coisa. Ele nos criou para ter um relacionamento íntimo conosco. Se tem uma coisa que mulher gosta, é de intimidade com quem a gente ama. É ou não é? A gente procura isso o tempo todo. Com os filhos, né? Depois que os filhos casam e vão embora, a mãe está sempre fazendo almoço no domingo, no final de semana, para reunir os filhos. Né? Os avós querem sempre os netos por perto, né? Bom. Então, se tem uma coisa que nós mulheres sempre desejamos, é manter a proximidade, o relacionamento íntimo com aqueles que nós amamos. E não é diferente com Deus, porque Deus nos criou assim. Por que a gente vive buscando prazer, vive buscando intimidade? Porque Deus nos criou para isso. Só que depois da queda, tudo ficou tão bagunçado que o homem tenta buscar prazer e prazer sem fim, só que nunca alcança, porque é independente de Deus, né? É um prazer sem Deus. Deus deseja restaurar, renovar o nosso coração, para que Ele conquiste em nós o que Ele mais deseja, que é a adoração. Deus procura os verdadeiros adoradores.
aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. E antes de entrar nessa parte da adoração, eu só queria fazer um breve comentário aqui, na verdade até uma dica prática, sobre essa questão de como nós lidarmos melhor com as nossas emoções. De como aprender a comunicar melhor as nossas emoções. Nós temos dificuldade de reconhecer a nossa emoção, muita dificuldade, e por ter dificuldade de reconhecer e dar nome para as nossas emoções, a gente não consegue, às vezes, comunicar para o outro o que a gente está sentindo verdadeiramente. Por isso que, às vezes, a gente fica reativa. E aí causa aquele problemão, até a gente se desculpar, entender o que aconteceu com a gente, com o outro, é um trabalhão, né? Então, eu queria ensinar para vocês, aqui, uma regrinha dos 3 Es, letra E, de elefante. Para a gente aprender a comunicar melhor as nossas emoções, primeiro, para nós não adoecermos e para a gente também não adoecer os outros, né? Porque pode ser que nós sejamos também causadoras de adoecimento alheio. Então, aconteceu uma situação, né? E você está lá com enorme mal-estar com uma pessoa, com seu marido, com seu filho. Pensa numa situação aí. A primeira coisa que você vai chegar para a primeira coisa, a gente já sabe dessa regra básica. Você nunca conversa com ninguém estando com muita raiva. Porque senão, alguma coisa ruim pode acontecer, né? E eu sempre falo, não tem problema nenhum você sentir raiva. Tem um versículo na Bíblia que fala, irai-vos, mas não pequeis. O sentimento, ele é verdadeiro, né? Ele vem, mas você tem que saber o que você vai fazer com aquela emoção, com aquele sentimento. Você pode sentir raiva, mas você não pode esganar o outro. Obrigada. Então, a primeira coisa, aconteceu lá uma situação, e vamos supor que você ficou muito triste, né? Com aquela pessoa. Você não vai conversar com raiva. Se você não tem condição de conversar naquele momento, espera um tempo. Mas é importante nós aprendermos a comunicar e a tratar as situações. Então, a primeira coisa, você vai chegar para a pessoa e vai relatar o evento que aconteceu. Olha, ontem aconteceu isso, isso e isso. Você me disse isso, eu te falei aquilo. Quando você for relatar o evento para a pessoa, o fato do que aconteceu, você não vai opinar e nem vai julgar. Porque a gente é assim, ó, ontem você me falou num tom, né? Porque a sua intenção... Não, você vai relatar o fato. Primeiro, o evento, comunicar o fato sem julgamento. Segundo, você vai falar da sua emoção. O que você sentiu diante daquele evento. Então, fulano, ontem aconteceu isso e isso, estávamos, sei lá, num restaurante assim, assim, você me disse isso e tal, tal, tal. E eu me senti muito triste. Eu me senti. Porque quando você fala daquilo que você sente, é a sua experiência. Sem julgar o outro. Tá? Então, você vai falar o evento sem julgamento e você vai comunicar ao outro a sua emoção, puramente. E no terceiro item, eu chamo de expectativas. Você vai comunicar suas expectativas. Eu, sei lá, imaginava que você fosse fazer assim, 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 mas você não fez e eu fiquei frustrada com isso. E é isso que eu gostaria que você soubesse. Quando nós falamos do evento sem julgar o outro, das nossas emoções sem julgar o outro, e das nossas expectativas, ou das nossas frustrações diante daquele evento, o que pode acontecer? Você dá chance para a outra pessoa saber aquilo que está passando no seu coração. Sem a pessoa se sentir atacada.
Daí a pessoa vira e fala para você, nossa, você me desculpa, essa não era a minha intenção. Eu não imaginava que você fosse ficar tão chateada com isso, ou tão frustrada. Mas eu vou te dizer uma coisa, para mim é importante isso e isso. E aí o que vai acontecer nessa conversa? Vai haver uma troca de conhecimento de corações. Alguém vai abrir mão de alguma coisa, o outro também, e os dois, né, corações vão se alinhar. Se nós fazemos isso, por exemplo, nas nossas casas, com nosso marido, filho, seja lá quem for, nós fechamos brecha para o inimigo. Porque ele adora se aproveitar da nossa ignorância quanto às nossas emoções. Ele entra sorrateiramente nas nossas casas quando nós damos brecha, quando a gente não sabe comunicar as nossas emoções. Então Deus deseja nos ajudar e alinhar as nossas emoções nesse sentido, para que nós nos tornemos essas verdadeiras adoradoras. Bom, e agora, já caminhando, né, para o final, eu queria ler com vocês Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36. Essa passagem, ela ilustra, ou resume, na minha visão, um pouco do que nós veremos nessa série Coração Novo. Nós veremos aqui uma foto de um coração velho, sujo, impuro, se transformando num coração que agrada a Deus, que Deus deseja. Então essa é uma passagem muito conhecida e eu vou lendo com vocês. Bom, vamos ler toda essa passagem aqui e a gente vai conversando. Lucas, capítulo 7, versículo 36, diz o seguinte: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Nessa passagem, nós vemos aqui o contraste entre o fariseu e a mulher pecadora. Tudo indica, né, os estudos indicam que essa pecadora muito provavelmente era uma prostituta. O fariseu era um homem que era muito zeloso em relação às escrituras religiosas, né?
Então veja só o contraste entre um fariseu, um homem extremamente respeitado e zeloso das escrituras religiosas, e do outro lado, uma mulher pecadora, provavelmente prostituta. Se vocês olharem aqui para trás, a fama de Jesus estava crescendo nessa época aqui, que o fariseu convidou Jesus. Ele tinha acabado de ressuscitar o filho da viúva de Naim. Então, o fariseu, os jovens falam assim, usam uma expressão que eu acho engraçado. O fariseu quis surfar na onda da fama de Jesus, né? Quis se aproveitar do momento da fama de Jesus e convidou Jesus para ir jantar na casa dele. E aqui fala que o fariseu chamou Jesus. Você imagina, né? Você convidar alguém para comer na sua casa e você praticamente não recebe a pessoa. Porque foi isso aqui que aconteceu. Porque naquela época, uma pessoa hospitaleira, ela recebia com beijo, né, com ósculo, ela lavava os pés do visitante, porque as ruas eram de terra, eles andavam de sandália, então os pés chegavam imundos, né? Então lavava os pés para a pessoa poder relaxar e ficar melhor. E quando o visitante era muito importante e você mostrava, né, muita hospitalidade, eles até ungiam a cabeça da pessoa, os pés da pessoa também. Os pés. E o fariseu praticamente não, ele não fez nada disso. E eu estava lendo que nessa época era costume você convidar, né, os seus convidados e deixar a porta da casa aberta. E quem quisesse podia entrar para assistir aquela refeição, só não podia chegar próximo à mesa. E muito provavelmente foi assim que essa mulher entrou nessa casa sem ser convidada. Gente, vocês têm noção do que uma mulher prostituta naquela época sofria? Ela era rejeitada, ninguém queria ficar perto dela. Então, com certeza, ela era uma mulher que vivia por muitos anos escondida, à margem da sociedade. Né? Todo mundo imagina, ela está passando aqui, né, você dá a volta porque você não quer nem encontrar com aquela pessoa. E ela ficou sabendo que Jesus estava na casa desse fariseu e entrou. E as mesas eram baixinhas, então eu imagino que Jesus tenha sentado assim com a perna meio que para trás, né? E ela chegou ali e praticamente se lançou aos pés de Jesus. E aqui fala que ela lavou os pés de Jesus com lágrimas. Essa mulher, o choro dela era um choro de arrependimento, porque ela tinha sido salva, ela creu em Jesus e foi salva. Então ela estava muito arrependida da vida dela, da vida que ela levava. E eu fiquei pensando, muitas vezes a gente chora em grandes quantidades, mas eu fiquei pensando, para lavar um pé, tem que ser muita lágrima, né? Tinha que ser muita lágrima. Então, não só a quantidade, né? Vamos dizer, ela chorou muito, mas o tempo que ela passou ali chorando. Quanto tempo ela passou ali nesse ato de arrependimento. E eu fiquei pensando, eu falei, puxa Senhor, que lição para mim. Muitas vezes eu vou pedir perdão pelos meus pecados e me arrepender de algo. Senhor, perdoa os meus pecados e tal, nananã, pode até chorar um pouquinho, pronto, levantou, acabou. Essa mulher, ela se entregou ali em arrependimento e lavou os pés de Jesus. E eu fiquei pensando, quantas lágrimas ela derramou, quanto tempo ela passou ali para lavar os pés de Jesus. E eu fiquei pensando e lembrei de um versículo que fala assim, em Salmos, capítulo 56, versículo 8, fala assim, a parte final dele. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Irmãs, olha que coisa maravilhosa. Quando nós choramos aos pés de Jesus, Ele recolhe cada lagriminha sua num odre. E Ele está lá escrevendo cada lágrima no livro dele. Hoje a Mariana está chorando por causa disso.
disso. Muitas vezes quando a gente chora sozinha, né? No quarto ou em algum lugar. A gente sempre dá um jeito de sair de um ambiente onde tem muita gente. Para ninguém nos ver. Mas o Senhor está com os olhos atentos a cada lágrima que você derrama. Você está chorando aos pés de quem? Muitas vezes a gente fica muito sozinha para poder chorar. Ou seja, a gente sente que não pode contar com ninguém para chorar, porque ninguém vai nos entender. Mas quando a gente chora aos pés de Jesus, Ele recolhe as nossas lágrimas. Qual tem sido o motivo do seu choro? Você está chorando por causa de quê? O que te faz chorar hoje? E quando eu estava meditando nessa passagem, eu falei, Senhor, eu queria ter esse coração aqui. De poder chorar e reconhecer a minha condição. Essa mulher, ela só pôde chorar muito em arrependimento, porque ela foi iluminada da condição dela. Se está faltando lágrimas nesse sentido na minha vida, se eu não estou conseguindo lavar os pés de Jesus nesse sentido, é porque eu estou me achando boa demais. Como falou aqui, né? Aquele que mais ama é aquele que mais se sente perdoado, porque mais reconhece a condição do coração. E ela chorou tanto, que lavou os pés de Jesus, e depois ela soltou os cabelos para enxugar os pés de Jesus. Naquela época, era extremamente vergonhoso a mulher soltar o cabelo em público. Essa mulher não teve vergonha de fazer isso. Primeiro, que ela não teve vergonha de entrar naquele ambiente sem ser chamada, sendo uma prostituta arrependida, né, no caso. E Simão, o fariseu, estava lá olhando, né, de longe. Fala que ele falou consigo mesmo. Ele nem chegou a falar. Sabe quando você pensa meio que alto assim? Jesus soubesse... Jesus soubesse, até imagina, se Jesus soubesse quem que é essa mulher aí, se ele fosse profeta, ele ia saber quem que é essa aí. Jesus sabe até mesmo o que as pessoas pensam ao nosso respeito. E Ele vai dar uma resposta para essas pessoas que pensam mal a nosso respeito. Não se preocupe, viu? Jesus está ouvindo, está vendo. E aí, Jesus virou para Simão e falou, né? Você está vendo essa mulher aqui, Simão? Eu entrei, você não me deu um beijo, você não lavou os meus pés, você não fez nada do que essa mulher fez. E ela lá com os cabelos, enxugando o pé de Jesus, não estava nem aí para o que estavam pensando e falando dela, porque para ela, naquele momento, só existia Jesus. Irmãs, quantas vezes nós conservamos o nosso juízo, né? E ficamos tão preocupadas com o que vão pensar e falar da gente. Quando você está apaixonada, você não está nem aí para o que as pessoas vão pensar. Eu lembro uma vez eu estava recém-casada, vou me expor aqui, gente. Eu estava recém-casada, morando no Rio de Janeiro, e aí a gente entrou no elevador, eu e Davi, e aí... Intimidade de casal. Aí estava brincando com ele ali, conversando com ele no elevador, e de repente a porta abriu e eu falei, alguma coisa, né, para ele, assim, bem carinhosinha. E aí tinha uma mulher de cara, assim, e ouviu o que eu falei, né? E aí eu saí dando risada, porque eu não estou nem aí, mas ele ficou todo sem graça, assim, né? Estava nem aí. Quem está apaixonado não está nem aí. Conversa mansinha, né? Fica quem olha de fora e fala, nossa, dois bobos, né? Essa mulher não estava nem aí para ninguém. E ela começou a beijar os pés de Jesus, o beijo, um gesto de carinho, de tão apaixonada que ela estava por esse Jesus, porque ele tinha salvado e libertado ela. E depois ela ungiu. Aqui fala, vocês devem ter prestado atenção, que ela
quando ficou sabendo que Jesus estava na casa desse fariseu, ela levou um vaso de alabastro com unguento. O vaso de alabastro era um vaso até pequeno, e as mulheres colocavam ele numa cordinha e colocavam no pescoço, como se fosse um colar. Essa mulher, ela saiu de onde ela estava com o vaso de alabastro no pescoço, com a intenção de usar aquele unguento. Ou seja, ela saiu preparada para aquele momento. A adoração daquela mulher foi intencional, ela tinha vontade, ela teve vontade de fazer aquilo. E aí ela quebrou o vaso e derramou tudo ali, aos pés de Jesus. Naquele vaso de alabastro dessa mulher, naquela época elas compravam, o unguento, era por ml, por gotinhas, e dizem que era muito caro. E dentro daquele vaso, o valor que ela tinha ali em dinheiro era mais ou menos o salário de 1 ano de trabalho braçal, de 300 dias, mais ou menos 1 ano. Então vocês imaginam, um salário de 1 ano todo de trabalho num vidrinho assim. Como que a gente ia sair na rua? Guardando, escondendo e usar assim numa ocasião muitíssimo especial. Não pode pensar 2 vezes, não pode errar, E essa mulher pegou aquilo que era tão valioso para ela e derramou tudo que ela tinha de mais precioso aos pés de Jesus. Irmãs, vocês pararam para pensar? Ela era uma mulher prostituta, provavelmente não tinha ninguém junto na vida com ela. Era uma mulher, onde os homens, que os homens usavam. Não tinha ninguém. Então imagina, aquele vaso de alabastro, ela estava comprometendo o futuro dela, financeiro. Ela não estava nem aí para aquilo. Porque o mais importante para ela naquele momento era se derramar aos pés de Jesus. E eu fiquei pensando, o que eu tenho de mais precioso na minha vida? Que eu poderia entregar, assim, para Jesus sem... Às vezes a gente pensa, não, isso aqui vai me fazer uma falta, isso aqui não dá, não. Posso entregar, mas assim, com reservas. Nós pensamos assim, Nosso tempo, nosso dinheiro, nossa família, tudo que nós temos, a gente até... Mas essa mulher entregou tudo. O que você tem de mais precioso e de mais valioso para derramar aos pés de Jesus? Talvez a condição de algumas de nós seja assim, de pensar, eu não tenho nada de valioso nessa vida. Nada. No meu coração só tem amargura, só tem tristeza, só tem falta de esperança e às vezes até vontade de morrer. Eu queria que você fechasse os olhos. E se é isso tudo que você tem, se você só tem isso para entregar para Jesus, eu queria que você fechasse os seus olhos e contasse para o Senhor, Senhor, eu quero te entregar o que eu tenho de mais valioso, e às vezes nem é tão valioso assim, mas é o que eu tenho, então eu vou te entregar. Faça essa oração, em 30 segundos, entrega para o Senhor. Essa mulher entregou tudo o que ela tinha de mais precioso. E eu fiquei pensando que esse choro dela aos pés de Jesus, isso é uma inferência minha. Esse choro dela não era só de arrependimento. Era um choro de se sentir amada verdadeiramente por Jesus.
Essa mulher, muito provavelmente, nunca teve o sentimento de amor de alguém. Tanto é que ela buscou isso a vida toda dela. Passava na mão de um, de outro, de outro, de outro, de outro. E era rejeitada por todos, né? Mas naquele momento, Jesus se levantou naquela sala. Eu imagino que Jesus se levantou, tá, gente? Para falar para Simão e para todos aqueles que estavam ali no... Essa mulher, olha essa mulher. Olha o que ela está fazendo. Deixa ela. Irmãs, é maravilhoso quando nós derramamos o nosso coração para Jesus e quando nós recebemos o olhar de amor de Deus para nós. Jesus aceitou a adoração daquela mulher. E todas as vezes que nós derramamos diante de Deus tudo aquilo que nós temos e tudo aquilo que nós somos, do jeito que estamos ou somos, Deus nos acolhe e nos recebe. E Jesus curou essa mulher em todas as áreas da vida dela. Se mostra que ela chorou, Deus curou a emoção dela. Mostra que ela saiu de casa com o vaso de alabastro no peito, com a intenção de adorar, Deus curou a vontade dela. Deus curou os pensamentos daquela mulher. E Deus purificou a consciência daquela mulher, porque ela foi salva do pecado. Irmãs, nós precisamos aprender a adorar Jesus. Nós estamos ensinando o Natanael e a Raquel a orar. E não é fácil, né? Porque assim, como crianças pequenas, a oração para eles é orar pela boneca, orar pelo carrinho, orar porque eles querem os brinquedos, né? A gente deixa. Mas a gente está percebendo a necessidade de ensiná-los um pouco mais sobre a oração. Então, esses dias nós estávamos ensinando que a oração, os itens da oração cabem nos 5 dedinhos da mão. Então, o primeiro item da oração é adoração. Adorar. Nós vamos adorar a Deus. Depois, nós vamos confessar os nossos pecados. Depois, nós vamos agradecer. Nós vamos interceder. E, por último, o pedir. Adorar, confessar, agradecer, interceder e pedir. Estamos ensinando, orando com eles e tal. E aí, esses dias eu saí para fazer caminhada. E sempre eu vou orando e tal, conversando com o Senhor. E aí eu comecei já o dia, sabe quando você já acorda ligada no 520, assim, de preocupação, de ansiedade, de angústia, de tudo ao mesmo tempo. E aí fui orar, falei, Senhor, cuida disso. Aí eu comecei a me sentir, sabe aquela oração cansativa? Nem eu estava aguentando orar daquele jeito. Falei, não, Senhor, não, eu não estou cansada de orar, de falar as mesmas coisas, de apresentar para o Senhor os mesmos itens. Estou parecendo o Natanael e a Raquel. E fui falando isso para o Senhor. Falei, Senhor, como que é te adorar? Lembrei do versículo, né, que Deus... O Senhor, né, busca os verdadeiros adoradores. Eu quero ser essa adoradora. Como é que é, então? A gente sabe na teoria. A gente sabe orar, né, bonito. Mas eu falei, Senhor, no meu relacionamento com o Senhor, o que é adorar? Me ensina. Aí eu comecei a querer orar, Senhor, eu te adoro. E fui falando, sabe aquela oração meio esquisita, assim? E eu falei, Senhor... A palavra fala que o teu Espírito nos assiste nas nossas fraquezas, que a gente não sabe orar como convém, mas que o Senhor é aquele que intercede por nós. Senhor, interceda por mim, me ensina a te adorar. E de repente, irmãs, não fui eu que orei, isso eu tenho certeza absoluta. Senhor, tu és o príncipe da paz. Senhor, nossa, eu estou tão ansiosa, eu preciso de paz. Senhor, obrigada, Senhor, o Senhor é a paz, o príncipe da paz que mora no meu coração.
Senhor, estou precisando de conselho nessa situação. O Senhor é conselheiro, o meu conselheiro. Que maravilha ter um conselheiro na minha vida. O Senhor é o Deus Emanuel, que vai estar sempre comigo. Senhor, nossa, que delícia, Emanuel. Irmãs, e fui fazendo essa caminhada e orando e adorando o Senhor. E o Senhor foi me falando tudo o que Ele é para mim. E aí eu lembrei, nossa, mas eu tenho que orar por isso também. E tal. Mas aí parece que eu não queria mais sair daquilo, sabe? Depois eu terminei a minha oração e tal, né, nos itens que eu precisava apresentar para o Senhor. Mas a experiência que eu tive, aí eu cheguei em casa, né, uau, cheia de alegria e tal, o Davi estava lá. Eu falei, nossa, amor, eu tive essa experiência com o Senhor e tal, eu contei para ele. Aí ele bateu assim na mesa, glória a Deus! Aí eu falei, nossa, que é isso? Aí ele, obrigado, Senhor, o Senhor ouviu minha oração. Aí eu falei, como assim? Aí ele falou sério, né? Ele estava falando sério, mas ele pôs mais intensidade. Ele falou assim, eu estava orando por você e eu pedi para o Senhor te dar uma experiência de adoração. Irmãs, aí eu tive certeza absoluta que aquela oração, aquela adoração foi o Espírito Santo de Deus quem fez. E eu achei tão rica essa experiência e uma lição para mim. Porque muitas vezes a gente ora pelos nossos, pelos irmãos, pelas necessidades que são apresentadas. Mas eu não me lembro de orar para que, Senhor, abençoe a Yara para que ela seja uma verdadeira adoradora nesse dia. Se eu oro por você e você adora a Deus, olha que não tem nem como explicar o que é isso. É obra do Espírito Santo. Por isso a importância de nós orarmos, intercedermos também uns pelos outros. Nós somos o corpo de Cristo, não é? Então nós dependemos uns dos outros. Por isso que o nosso amor não pode se esfriar. Se o nosso amor se esfriar, o corpo de Cristo perde a expressão nessa terra. Mas o Senhor está nos dizendo essa palavra hoje, porque Ele vai levantar as verdadeiras adoradoras. E aí, irmãs, Jesus se despede dessa mulher curada nas suas emoções, no seu pensamento, em todo o seu coração e em todas as esferas da vida. Porque quando ela sai desse lugar, dessa casa do fariseu, ela sai com a dignidade social dela restaurada. Porque todos ali foram testemunhas que Jesus salvou aquela mulher e que ela não era mais aquela pecadora. Quando Jesus entra na nossa vida para nos salvar, Ele não só salva aquilo que Ele precisa salvar em nós e curar em nós. Ele faz o completo, por completo. Essa mulher vivia com falta de paz na vida dela. E quando Jesus se despede dela, elogia ela, olha, a tua fé te salvou, né? Vai-te em permanente paz. Jesus se despediu dessa mulher e falou para ela, vai com a paz constante na sua vida. Irmãs, não estou conseguindo nem terminar essa mensagem aqui. Quando Deus se despediu dela, a paz foi com ela. Depois da adoração, o adorador continua conosco. A paz continua conosco. A alegria continua conosco. Irmãs, Deus deseja renovar o nosso coração. E agora eu vou pedir para você fechar os seus olhos e deixar a sua Bíblia aberta. Em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Que diz que o Senhor nos dará um coração novo. O Senhor vai retirar de nós o coração de pedra. O coração insensível, duro, frio, indiferente. Ele vai retirar de nós. E vai nos dar um novo coração. Um coração que ama. Um coração que louva. Um coração que adora a Deus. Você já apresentou para Deus aquilo que você tinha de mais precioso. Agora, você vai entregar o seu coração de pedra para Deus. E vai pedir para o Senhor, eu quero esse novo coração. Eu quero ter a experiência dessa mulher aqui. De me derramar aos teus pés. E de viver
nessa constante paz com Deus. E agora vocês estão recebendo aí um símbolo, um pequeno símbolo, que vai representar o seu coração novo. Coração novo. E o coração novo é um coração igual ao coração de Jesus. Quando nós adoramos Jesus, todas as coisas da nossa vida voltam para os seus devidos lugares. E Deus passa a ser o centro da nossa vida. Vocês receberam aí um marcador de página. E nós gostaríamos de incentivar vocês a usar esse marcador para ler a Bíblia, para Deus começar a escrever no coração de vocês palavras de amor, o que Ele pensa a seu respeito. O Senhor abençoe cada uma de nós com esse coração que viva para Deus, para a glória de Deus. Amém.